A maioria dos empreendedores ainda olha para a inteligência artificial e pensa que é coisa de empresa grande, que tem uma equipe enorme, uma super estrutura e muito dinheiro para investir. Mas não é bem assim que funciona. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta muito poderosa para pequenos negócios e autônomos. Se você souber usar com estratégia, ela pode te ajudar a atrair novos clientes, a vender mais e a lucrar com o seu negócio. O problema é que muita gente ainda usa uma pequena parte de todo o potencial que ela tem para oferecer. Então a maioria das pessoas usa para criar post, ter ideia de conteúdo, escrever legenda, por exemplo, e não tem problema nenhum em fazer isso. É ótimo, inclusive, porque economiza um tempão do nosso dia. Só que dá para ir muito além. Você pode usar IA, por exemplo, para entender melhor o seu cliente, criar estratégias que vão atrair novos potenciais clientes todo dia, melhorar suas vendas e no final das contas colocar mais dinheiro no seu caixa. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Eu listei 5 ferramentas de inteligência artificial que podem te ajudar a melhorar os resultados do seu negócio e, mais importante, eu vou te mostrar como você pode usar cada uma delas de forma estratégica. A primeira ferramenta é o ChatGPT. Provavelmente você já conhece porque é uma das ferramentas mais famosas de inteligência artificial, mas se você ainda não conhece, o ChatGPT é uma IA que pode te ajudar com praticamente todas as tarefas do seu negócio. E aqui eu quero trazer o primeiro ponto de atenção. Se hoje você usa o ChatGPT só para ter ideias de conteúdo ou pede para ele te ajudar a escrever um post para as redes sociais, a escrever uma legenda, saiba que ele pode te ajudar com tarefas muito mais complexas ou com tarefas muito mais estratégicas. Então, por exemplo, você pode pedir ajuda do ChatGPT para entender melhor teu público-alvo, para entender quais são as dores, dúvidas, desejos, objeções dessas pessoas, que tipo de conteúdo elas querem consumir nas redes sociais, que tipo de assunto elas têm interesse. E aí, a partir dessas informações, criar conteúdos de forma muito mais estratégica. Aqueles conteúdos que vão alcançar as pessoas que têm interesse em comprar e não só meros curiosos. Além disso, você pode usar o ChatGPT para te ajudar com argumento de venda para responder os clientes ou com estratégia de venda, uma estratégia comercial. Você pode usar para criar campanhas, anúncios, apresentações, propostas comerciais, dá para criar imagens, dá para criar sites, enfim, é uma inteligência artificial que dá para ir muito além do que só criar posts. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador e vou te dar um pequeno exemplo de como você pode pedir uma tarefa para o ChatGPT. Esse meu texto aqui, eu tô pedindo para ele levantar quais são as dores, dúvidas, desejos do público-alvo da minha clínica de estética. É uma clínica fictícia, tá? Aqui você vai poder adaptar para qualquer segmento. Eu disse mais ou menos qual é esse público e eu quero que ele descubra, buscando em sites de mecanismo de busca, YouTube, Instagram e Also Asked, que é um site que reúne as principais dúvidas das pessoas sobre determinado assunto. E aí, com base nessas informações, é para ele criar um planejamento de conteúdo com 15 posts para ser feitos no Instagram e para atrair pessoas que querem fazer agendamentos. Então você percebe que é mais do que pedir para ele só criar uma legenda. Daí a gente vai dar essa informação para ele e ele vai começar a trabalhar. Você pode pedir qualquer coisa, pode pedir para ele te ajudar com uma estratégia de venda, pode pedir para ele escrever um anúncio que você vai usar depois nas redes sociais para atrair mais clientes. E aqui, uma dica que eu quero te dar enquanto ele está fazendo a busca. Quanto mais contexto você der para o ChatGPT, melhor vai ser a resposta que ele vai te entregar. Eu vejo muita gente reclamando da inteligência artificial, dizendo que só me entrega resposta engessada, resposta muito generalizada. Por quê? Porque o teu comando provavelmente está generalizado. Então, quanto mais específica você for, quanto mais detalhes você der, quanto mais você contar sobre o seu negócio, melhor, porque com base nessas informações, ele vai te entregar uma resposta mais assertiva. E, inclusive, mostra pro ChatGPT o teu jeito de falar, para ele entender que tipo de palavra você usa, se você é mais descontraída, se a sua comunicação é mais formal. Por quê? Ele vai escrever os seus textos como você fala. Gente, hoje eu uso o ChatGPT para escrever roteiro pro YouTube e ele me entrega roteiros que facilmente passaria batido, que alguém acharia que eu mesma fiz, porque ele já sabe qual é a linguagem que eu uso. Então, contexto, guarda essa palavra aí na sua cabeça. Quanto mais contexto e informações você der, melhor. Olha só, ele já fez aqui o diagnóstico do público. Olha só, ele me entregou várias informações, me deu as dores. Gente, quando vocês falam assim, eu não sei o que meu público quer consumir, olha aqui o tanto de dor que ele me deu. Cada uma dessas dores aqui, desses problemas,
pode virar um conteúdo. Só que aí não é conteúdo generalizado, é conteúdo que vai chegar nas pessoas certas. Aí, ó, principais dúvidas que as pessoas pesquisam na internet, ele me trouxe aqui. Quais são os medos e objeções? Principais desejos. E aí, olha só, gente, o detalhe que ele me deu aqui. E aí ele me deu o planejamento de conteúdo. Com isso aqui eu posso depois pedir só para ele criar de fato os posts ou os roteiros de reels. Então, aqui foi uma resposta muito mais personalizada, porque eu dei um comando um pouco mais personalizado também. Então, guarda isso aí na sua cabeça. Começa a usar o ChatGPT com mais estratégia. A segunda ferramenta é o Canva, também muito conhecida pelos empreendedores que gostam de colocar a mão na massa ou que precisam, não necessariamente que gostam. Mas o Canva, ele serve pra gente criar qualquer tipo de design. Então, eu posso criar um post para rede social, um banner para o meu site, eu posso criar uma apresentação, uma proposta comercial. Então, essa parte visual, quando a gente fala de visual, né, de mostrar o nosso trabalho com mais profissionalismo, a gente já pensa no Canva. Só que antes o Canva era muito conhecido para fazer post para rede social. Só que ele evoluiu muito nos últimos anos. Agora, o Canva tem uma inteligência artificial capaz de criar muitas coisas legais. Eu já vou compartilhar a minha tela aqui para te mostrar, mas eu quero que você comece a enxergar o Canva também com outros olhos e identifique quais são os materiais que você pode melhorar no seu negócio, porque quando você envia, por exemplo, um orçamento que está bem estruturado, tem um visual bonito, passa outra imagem do que se você mandar ali um orçamento no Word, por exemplo, só em texto. Então, quando a gente se preocupa com essa parte visual, a gente também transmite mais profissionalismo e aí a pessoa que está ali do outro lado enxerga sim isso, tá? Pode parecer detalhe, mas a pessoa enxerga isso e quando ela vê profissionalismo em você, as chances de ela fechar negócio, de comprar são muito maiores. Então, bora aqui para a tela do meu computador só para eu te mostrar quais são as possibilidades que hoje a gente tem com a inteligência artificial do Canva. Eu já tô aqui no meu painel. Se você ainda não usa o Canva, é só digitar ali no Google Canva, já vai aparecer o site e aí você pode fazer o seu cadastro. Tem uma versão gratuita e tem uma versão paga, tá? E aí você vê o que mais faz sentido para você. Mas aqui a gente tem logo na lateral o Canva AI, que é a inteligência artificial do Canva. A gente pode pedir para criar um design, para criar uma imagem, para criar um documento, e aí quando eu clico em cima, por exemplo, de documento, aparece a opção de tipo e eu posso escolher post de blog, resumo, índice, post para rede social, artigo, olha só, roteiro, legenda, um monte de coisa. Se eu tirar aqui e clicar em design, por exemplo, ele vai me dar as opções de redes sociais, apresentação, marketing, convites, logotipo, tudo isso. Vamos fechar, clico em imagem, ele também vai me dar outras opções e conforme eu vou clicando aqui, ele vai abrindo mais opções, tá? Então é legal você entrar e ir explorando, ó. Aqui em vídeo eu posso selecionar a qualidade desse vídeo, o estilo que eu quero, quais são as dimensões, áudio, enquadramento. Então assim, tá bem avançada essa inteligência artificial. Para mostrar de exemplo aqui para vocês, eu vou clicar em design e apresentação. E eu vou pedir para ele criar uma apresentação de uma proposta comercial. Eu fiz um comando bem simples, pedi para ele criar uma proposta comercial para um escritório de arquitetura, englobando um projeto completo para uma casa de 200 metros e pedi para ele usar cores claras e fazer um design sofisticado e moderno. Aí eu vou clicar aqui em enviar. Vamos ver o que ele vai criar para mim. Olha só, ele já listou aqui todas as páginas que ele vai criar. Inclusive, ó, eu posso clicar em editar e eu mesma já escrever o que eu quero que ele coloque. Ou eu posso deixar desse jeito mesmo, ou adicionar novas páginas e depois que estiver tudo certinho, gerar design. Olha só, gerou aqui a apresentação para mim. Eu vou clicar em cima pra gente ver como ficou. Gente, adorei. Olha isso. Olha isso. Ó, já tá aqui pra você colocar os valores. Bem bonitinho ficou, né? E aí eu acho que demorou 1 minuto pra terminar de fazer essa apresentação. Quanto tempo você ia levar pra ficar criando página por página, colocando foto, deixando assim tudo bonitinho? Muito tempo. Então aqui você pode usar pra otimizar o seu tempo, usar de forma mais estratégica pra você focar no que realmente importa pro crescimento do seu negócio. A terceira ferramenta é o RD Station Marketing. E aí aqui nessa parte do vídeo, eu quero que você comece a enxergar a inteligência artificial com outros olhos, de uma forma um pouco mais avançada. Só para você ter uma noção, 6 em cada 10 profissionais de marketing e vendas já usa IA no dia a dia, na rotina de trabalho, só que para fazer aquelas tarefas mais simples. E lembra que eu falei que dá pra gente ir além? Eu já te mostrei algumas formas de fazer isso com o ChatGPT e com o Canva. E aqui com o RD Station Marketing, você consegue fazer automação de
marketing para automatizar algumas tarefas que vão fazer com que você atraia novos potenciais clientes, torne esses potenciais clientes clientes de fato e, mais do que isso, que você venda para eles não só uma vez, mas 2, 3, 4 e que eles continuem comprando por muito tempo. Eu vou te dar um exemplo para você entender na prática o que é uma automação de marketing. Eu trabalhei numa empresa de cosmético por 4 anos como coordenadora de marketing e eu era responsável por criar todas as estratégias de automação. Então, como que a gente fazia? A gente atraía potenciais clientes, que são os leads, como a gente chama no marketing digital. A gente fazia essa atração por meio de páginas de captura, como landing pages, por exemplo, por meio do Instagram, inscrição em newsletter, e a gente captava todos esses contatos e a gente tinha as informações dessas pessoas, nome, e-mail, telefone, e por meio dessas informações a gente continuava a nossa comunicação, a gente continuava nutrindo essas pessoas, porque nem sempre todo mundo vai estar pronto para comprar, tá? As pessoas estão em momentos diferentes na jornada de compra e o nosso papel enquanto empreendedor é levar essa pessoa que está aqui no topo de funil lá pro fundo do funil para ela de fato comprar. E existem estratégias para isso. Então a gente pegava essas pessoas e a gente continuava se comunicando por meio de automação de marketing, automação de e-mail marketing. Então sabe quando você tem contato com uma marca e aí ela pede seus dados ali e ela começa a te enviar e-mails? Esses e-mails são enviados automaticamente por meio da automação de marketing e era exatamente isso que a gente fazia. Então a gente conseguia acompanhar o cliente desde o início da jornada de compra até o final para de fato chegar ao momento que ele comprasse. E dentro da RD Station Marketing, o que a gente consegue fazer? A gente consegue qualificar esses contatos. Então eu sei por meio dessa ferramenta quem tem mais interesse de compra, aqueles contatos que estão mais quentes, aquelas pessoas que já levantaram a mão e falaram assim: eu quero comprar, eu tenho interesse, e aquelas pessoas que ainda precisam de mais relacionamento. E além de ter essas informações, a gente também tem informação de quem comprou o quê. Então a pessoa comprou um produto em específico, quando eu tiver uma promoção daquele produto, eu vou enviar para aquele grupo de pessoas que comprou aquela promoção. Eu vou fazer uma segmentação dos meus contatos, dos meus leads. Por quê? Quando eu envio promoções ou campanhas específicas para grupos específicos de pessoas, as chances de a gente ter resultados melhores são muito maiores do que mandar a mesma comunicação para todo mundo. Imagina, por exemplo, que você tem um salão de beleza e você tem aquela cliente que sempre corta o cabelo e faz uma hidratação, mas ela não pinta o cabelo. Você vai enviar para ela que esse mês tá rolando promoção de coloração? Não, porque para ela não vai fazer sentido. Você vai enviar para as clientes que têm o costume de ir no seu salão pintar o cabelo, porque vai fazer sentido para ela. Para ela vai ser muito interessante. E aí, com certeza, suas conversões vão ser muito maiores. Então, dentro do RD Station Marketing, a gente consegue fazer toda essa automação de marketing, essa qualificação dos nossos contatos de forma automática. E aí, só para finalizar, vou te trazer um dado aqui, que com essa estratégia, a gente vendia mais ou menos, acho que era R$50 mil por mês só com e-mail marketing. Então, era o terceiro canal de venda que mais tinha resultado. É bem expressivo esse tipo de resultado e é exatamente isso que eu quero começar a te mostrar, que é possível sim você vender por outros canais que às vezes você nem colocava tanta esperança, nem tinha tanta expectativa. E aí, se você quiser testar o RD Station Marketing e entender como a automação de marketing pode trabalhar para o seu negócio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você testar a plataforma gratuitamente. A quarta ferramenta é o Claude. Ela é bem parecida com o ChatGPT, dá para você fazer apresentações, dá para pedir para criar posts, sites, enfim, mas a pegada aqui do Claude é que você consegue fazer integrações com outras ferramentas. O ChatGPT lançou isso recentemente depois que o Claude fez, então também agora dá para fazer no ChatGPT. Mas dentro do Claude você consegue, por exemplo, integrar o seu e-mail do Gmail, você consegue integrar o seu Drive, o Google Drive,
Drive, você consegue integrar as pastas do seu computador e pedir para ele fazer qualquer tipo de análise. Então, por exemplo, eu crio roteiros aqui para o YouTube e eu tenho uma pasta no meu Google Drive com todos os roteiros que eu já fiz na vida, que eu mesma escrevi. Eu fui lá no Cloud e pedi para ele olhar todos os documentos de uma pasta específica do meu Drive e transformar uma ideia que eu tinha de conteúdo num roteiro, seguindo o meu estilo de comunicação, seguindo a estrutura dos meus roteiros. E aí eu conectei meu Google Drive ao Cloud. Ele fez exatamente isso. Ele leu todos os meus arquivos, entendeu meu tom de voz, a estrutura dos roteiros, meu jeito de falar, enfim. E ele me entrega hoje roteiros muito próximos do que eu mesma faria sozinha. Outra possibilidade que você tem é, por exemplo, de pedir para ele analisar pastas do seu computador. Vamos imaginar que você tem uma pasta com vários documentos e você precisa analisar esses documentos e pedir para ele te trazer as informações mais importantes, aquelas que você precisa focar a tua atenção. Ele vai analisar essas pastas, vai ler os documentos e ele vai te trazer as informações mais relevantes, aquelas que você precisa focar. Outra usabilidade do Cloud é conectar com o teu Gmail ou com a tua plataforma de e-mail, por exemplo. Você pode pedir para ele fazer uma varredura todos os dias e te mostrar quais são os e-mails que merecem mais a sua atenção, que são prioridade. Ele consegue fazer isso. Você pode pedir, por exemplo, para ele fazer uma varredura nos principais portais de notícias e te trazer as atualizações sobre o teu mercado, para que você saiba o que está acontecendo e até mesmo para que você tenha ideias de conteúdos para as redes sociais. Enfim, dá para fazer muita coisa legal com o Cloud, muita coisa estratégica, não só pedir para ele ficar escrevendo post para você. Dá para automatizar essas tarefas e otimizar muito mais seu dia a dia. Ó, lembrei aqui de uma outra coisa que eu fiz e que é bem interessante também. Você pode agendar tarefas. Essa, por exemplo, de fazer uma varredura nos principais portais de notícias e trazer informações, eu pedi para ele trazer informações de inteligência artificial e marketing. Só que eu pedi para que todos os dias, às 7 horas da manhã, ele me traga um resumo de todas essas notícias. Daí eu abro meu computador, eu clico ali no Cloud, ele já tem um resumo, sem que eu tenha que ficar pedindo sempre para ele fazer isso. Você pode agendar tarefas que ele vai executar automaticamente. Então, comece a se perguntar quais tarefas do meu dia a dia são muito repetitivas e que a IA poderia fazer por mim. Você vai otimizar muito seu tempo. A quinta ferramenta é o RD Station Conversas. A gente já falou, né, sobre automação de marketing lá na terceira ferramenta, o RD Station Marketing. E aqui eu quero trazer como a gente pode fazer essa automação por meio das conversas pelo WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp hoje é a ferramenta de conversas mais usada aqui no Brasil. Tá na palma da nossa mão, todo mundo usa e existem já pesquisas que dizem que as pessoas querem cada vez mais se comunicar com as empresas da mesma forma que elas se comunicam com os seus amigos e com os seus familiares, ou seja, de forma mais simples, sem nenhum tipo de burocracia. Essa comunicação pela conversa no WhatsApp aproxima mais o cliente e as chances de conversão são muito maiores. Só que hoje, como a maioria dos empreendedores usa o WhatsApp para disparar a mesma mensagem para todo mundo, e isso não funciona. Esse é o jeito errado, inclusive, de se fazer. Vamos imaginar que você criou uma promoção pontual. Você vai lá e envia para todo mundo, para toda a tua lista do WhatsApp. Provavelmente você não vai ter bons resultados. Por quê? Porque a gente precisa segmentar. Lembra que eu dei o exemplo lá do cabeleireiro? Isso é você enviar a mensagem certa no momento certo para a pessoa certa. Então vamos imaginar que você tenha uma loja de roupas. E aí você tem aquelas pessoas que sempre compram roupas sociais. Você tem as pessoas que compram roupa fitness e aquelas que têm mais interesse em acessórios, por exemplo. E aí vamos imaginar que você vai lançar uma nova coleção de roupas fitness. Você vai enviar para quem? Para aquelas pessoas que já demonstram interesse por roupa fitness, que já compram, que tem muito mais chances de comprar de novo. Se você disparar essa mensagem para quem só compra social, que nunca nem comprou uma roupa fitness com você, provavelmente essas pessoas aqui não vão comprar, porque não é do interesse delas. Mas se você enviar essa comunicação para quem compra roupa fitness com você, as pessoas vão aproveitar o lançamento, vão aproveitar uma condição especial, uma promoção. E aí as chances de você vender mais são muito maiores. Então, quando a gente faz essa segmentação e personaliza a nossa comunicação para as pessoas certas, a gente tem mais chance de vender. E dentro da RD Station Conversas, você consegue fazer isso de forma muito simples. Você consegue fazer toda essa organização, ter o histórico de conversas dos seus clientes e automaticamente já fazer essa segmentação
segmentação. Eu dei o exemplo aqui de um lançamento de uma nova coleção, mas pode ser uma mensagem avisando sobre reposição de estoque, sobre uma promoção pontual, sobre uma campanha exclusiva que vocês estão fazendo. Você pode divulgar um novo artigo de blog que pode depois gerar conversão também. Então, tem várias possibilidades que a gente pode usar dentro da RD Station Conversas, mas grava uma coisa aí na sua cabeça, é uma ferramenta que pode sim te trazer muito resultado. Inclusive, reforçando, se você quiser testar gratuitamente, ver, né, como que essa automação pode funcionar de forma positiva no seu negócio, link tá aqui na descrição e no comentário fixado para você testar o RD Station gratuitamente. E aí, depois dessas 5 ferramentas, você conseguiu perceber que a inteligência artificial pode te ajudar de uma forma mais profunda, mais estratégica, que ela pode te ajudar, inclusive, a desafogar de algumas tarefas, pode te ajudar a ter mais conversões, a vender mais e não só a criar post para o Instagram? Inclusive, provavelmente aqui ao longo do vídeo, você deve ter tido alguma ideia. Nossa, eu posso automatizar isso aqui. Nossa, eu posso pedir para a IA me ajudar com essa outra demanda. Comenta aqui qual ideia você teve assistindo esse vídeo para a gente conversar um pouco, para a gente compartilhar ideias, para eu ver se realmente faz sentido, se eu puder te dar alguma dica a mais. Mas, se eu já puder te dar uma dica agora, escolhe uma tarefa no seu dia, tá? Você não precisa começar automatizando tudo ou pedindo tudo para a inteligência artificial. Vai aos poucos, escolhe uma tarefa que você pode automatizar ou pedir para a inteligência artificial fazer e começa por ela. Depois você vai para a segunda, para a terceira, até que toda a tua operação esteja mais otimizada e para que você consiga focar em outras tarefas mais estratégicas para o seu negócio. Se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, me ajuda também? Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho de notificações para você receber conteúdos maravilhosos como esse, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.